Se tu ouviste dizer que as aguarelas são um método complicado e acreditaste, então tens que ver este tutorial, porque eu vou-te mostrar como é que se pode fazer de forma simples a aguarela utilizando ou o método molhado sobre seco ou o método molhado sobre molhado. É igual. Dois exemplos práticos para te provar que a aguarela pode ser utilizada de forma muito prática. Vamos a isso. Antes disso, o YouTube, depois deste aparecimento dos shorts, tem sido muito mauzinho para quem faz vídeos didáticos mais longos, onde se aprendem coisas. Por isso, para ajudar o desenvolvimento deste canal, dá o teu like, subscreve o canal e ativa as notificações. Obrigado. E agora sim, vamos então ver como é que a aguarela é muito fácil e simples. Vou utilizar uma caixa com 24 cores, de uma boa marca, Sennelier. O fabricante dá-nos esta referência das cores, que vinha aqui com a caixa, mas eu de qualquer maneira prefiro fazer a minha referência de cores. Depois utilizo ao longo da pintura. Vou utilizar esta caixa, a própria caixa, como godé. Ora, como é que eu vou fazer esta utilização? Tenho aqui água. Vou utilizar aqui um conjunto de pincéis normalíssimos, não é? Mas vou utilizar aqui este pincel muito grande para pôr água. Eu ponho aqui água, isto são gotas de água, porque a aguarela é água. E pronto, já espalhei aqui a água. Depois vou utilizar aquele para limpar os pincéis. E agora vamos fazer o desenho. Utilizei um papel da Inart de 180 gramas. Para este tipo de esboço rápido, eu até posso pintar a aguarela num papel de 120 gramas ou 180, como é o caso, porque vai ser rápido e portanto não vou exigir ao papel muito esforço. Vamos fazer um desenho. Vou fazer um desenho aqui de uma figura, rapidamente, com as proporções. Eu marco sempre as proporções. A figura não estou aqui muito preocupado com os detalhes. Se vocês quiserem ver, tenho aí alguns tutoriais que mostram como se constroem estas figuras. Tenho aqui as proporções básicas que eu sei. O que é que eu vou fazer aqui? Podia pintar rapidamente aqui em cima do lápis, mas vou pegar numa caneta que nós chamamos aqui a tinta de arquivo ou tinta permanente e pronto, vou fazer aqui a mesma figura com traços, não é? Só os traços, são só marcações, referências, não é? E depois vou apagar com uma borracha. Se me esqueci depois de fazer aqui algum traço, vou retificar aqui. Tenho aqui um pincel para não sujar o papel e estamos prontos a pintar. Vou escolher um pincel grande, um 9. Depois vou aqui às minhas referências e escolho a cor com que quero pintar a minha figura. Eu vou escolher esta cor para as partes escuras. Eu vou pôr bastante água. O pincel tem bastante água, mas eu estou a utilizar aquela água. E utilizo uma solução bastante diluída. E depois faço aqui, estico aqui a minha tinta para as zonas de sombra. Depois, se quiser, limpo aqui a água, escolho outra cor, por exemplo, este aqui que é um amarelo mais clarinho que aquele, que está aqui, bastante aguado, e se quiser ponho aqui nos pontos intermédios, deixo aqui as zonas de luz, não é? E fica aqui uma figura pintada a aguarela com os brancos na zona de luz, uma zona de escura para as sombras e uma zona de tom intermédio. E depois o cabelo, se quiser, posso pintá-lo com um pincel mais fino. Mais tarde, se quiserem voltar cá, fazem uma nova passagem para dar ainda sombras mais gravar as sombras, ou se quiserem deixam assim. Agora vamos fazer aqui uma maçã. É só uma maçã esquemática, não é? Aqui assim com um caule. Vou fazer o mesmo, fazer aqui a maçã aqui com o caule e agora vou apagar. Agora vamos fazer esta maçã com a técnica molhado sobre molhado, que é aquela técnica que os aguarelistas também que é muito difícil. Não é nada difícil. Nós também vou mostrar como é fácil fazer esta técnica molhado sobre molhado. Com este pincel muito grande vou escolher aqui uma cor dentro do meu cardápio
para ser a base da maçã. Vou pôr esta aqui, o 679. Faço aqui uma mistura bastante aguada e pinto toda a maçã. Vou deixar aqui o caule, porque depois do caule vou pintar, não quero que se misture. Agora, o que eu vou fazer é, vou escolher aqui outros vermelhos e posso pintar este lado da maçã, que é o lado escuro, não é? Posso pôr aqui um bocadinho. E depois vou, por exemplo, limpar, vou buscar aqui o amarelo, até aquele que já tinha utilizado para a figura, também muito aguado, e ponho aqui do outro lado. Limpo o pincel para tirar daqui e tenho a base da minha maçã. Para o caule, vou pegar aqui neste 659, aqui já com um bocadinho mais de tinta, e vou pintar aqui o caule deste lado, e depois dar aqui um toque mais tridimensional com a sombra, um bocadinho de preto neste lado, mas também dentro do caule, molhado sobre molhado. Vou limpar aqui, tirar aqui este excesso, limpo aqui e tiro este excesso. A base da maçã está pronta. Vocês, se quiserem fazer isto, façam isto e não façam mais nada. Então, se quiserem depois dar-lhe aqui uns livezinhos de vermelho neste lado, mesmo ainda molhada, vocês podem dar-lhe aqui uns livezinhos, pôr um bocadinho mais de tinta, não é? Pôr um bocadinho mais de tinta. E dar aqui uns lives de umas cores diferentes para a maçã ganhar um pouco mais de direção, mas não precisam fazê-lo, não precisam, ver, porque como obra ela está pronta. E depois, se quiser, dar aqui uma cor azul para a sombra, não é? Esta base que está aqui é trabalhada conforme vocês quiserem para evoluir na pintura. Posso depois pôr-lhe aqui a sombra, para dar esta ideia de que a sombra está deste lado, para acentuar esta ideia, não é? Vocês podem depois inventar, trabalhar em cima desta base, mas a base está cá e foi feita num instantinho, por isso não vale a pena pensar que a aguarela é uma coisa muito difícil, que demora sempre muito tempo. A aguarela é uma coisa muito simples, prática, que se fazem desenhos em 3 minutos. A aguarela é um meio muito fácil. Podes comprar uma caixa de 12 aguarelas da Van Gogh por 15 €. Eu tenho um tutorial onde falo nisso. Também está aqui em referência. São aguarelas muito aceitáveis e muito económicas. E depois treinar. As duas técnicas. A aguarela sobre papel seco, uma camada, e a molhada sobre molhada, mas da forma mais rápida e simples possível. E pronto, chegámos então ao fim deste tutorial. Com estes 2 exemplos eu quis-te mostrar quais são as bases. Como é que tu podes construir pinturas rápidas e simples com base na aguarela. Depois, é com a tua experiência, com os teus erros, que vais evoluir. Eu tenho aqui uma informação neste tutorial que te aconselho a ver, onde podes encontrar mais dicas, mais formas de trabalhar a aguarela e que podes então aproveitar para evoluir. Se gostaste deste tutorial, não te esqueças, dá o teu like e subscreve o canal, ativa o sininho para ficar a saber quando é que nós temos a próxima aula, que será certamente interessante, espero que seja interessante para ti. E um último conselho, diverte-te a pintar e a desenhar. Obrigado.